O segundo livro de Adão e Eva, capítulo 10. E quando terminaram sua oração, a palavra de Deus veio e consolou-os pelo seu pai Adão. Depois disso ofereceram seus presentes por eles e por seu pai. E quando terminaram a sua oferenda, a palavra de Deus veio a Sete, o mais velho dentre eles, dizendo-lhe: Ó Sete, 7, 7, 3 vezes. Como eu estive com o teu pai, assim também estarei contigo, até o cumprimento da promessa que eu lhe fiz a teu pai, dizendo que eu enviarei minha palavra e salvar-te-ei e a tua descendência. Mas quanto a teu pai Adão, guarda os mandamentos que ele te deu e afasta teus descendentes dos de Caim, teu irmão. E Deus retirou sua palavra de Sete. Então, Sete, Eva e seus filhos desceram da montanha para a caverna dos tesouros. Mas Adão foi o primeiro cuja alma morreu na terra do Éden, na caverna dos tesouros. Pois ninguém morrera antes dele, apenas seu filho Abel, assassinado. Então todos os filhos de Adão levantaram-se e prantearam seu pai Adão e fizeram oferendas por ele durante 140 dias. Capítulo 11. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos e os filhos de seus filhos dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. Mas Sete e seus filhos moravam no norte, na montanha da caverna dos tesouros, para ficarem próximos de seu pai Adão. E Sete, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava o seu povo e instruía-o em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. Mas por causa da sua pureza, eles eram chamados filhos de Deus e estavam com Deus no lugar das hostes de anjos caídos, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo do seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos, e ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se a coisas celestes, pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores, doxologias e salmos a Deus. Por isso, eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim, ou quando eram enviados por Deus numa missão ou quando subiram ao céu. Pois Sete e seus filhos, em razão da sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas a cerca de 15 cúbitos espirituais. Agora, um cúbito espiritual equivale a 3 cúbitos humanos, ao todo 45 cúbitos. Sete e seus filhos habitaram na montanha abaixo do jardim. Não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam, pois Sete frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também o faziam seus filhos mais velhos, porque a família de Sete sentia o aroma das árvores do jardim quando o vento de lá soprava.
Eles eram felizes e inocentes, sem sobressaltos. Não havia inveja, nem más ações, nem ódio entre eles. Não havia paixão animal. De nenhuma boca dentre eles saíam palavras deturpadas ou maldição. Nem conselho mau, nem mentira. Pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas, sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisavam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel, o justo. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna, para jejuar e orar e adorar a Deus, o Altíssimo. Eles se abençoavam no corpo do seu pai Adão e ungiam-se com ele, e assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Então, Sete, o justo, chamou seu filho Enós, e Cainã, filho de Enós, e Malaleel, filho de Cainã, e disse-lhes: Como meu fim está próximo, quero construir um telhado sobre o altar no qual oferecemos presentes. Eles obedeceram sua ordem e saíram todos, tanto velhos quanto jovens, e trabalharam com persistência e construíram um lindo telhado sobre o altar. E a intenção de Sete, ao fazer assim, era que a bênção viesse sobre seus filhos na montanha e que ele fizesse uma oferenda por eles antes de morrer. Então, quando a construção do telhado estava pronta, ordenou-lhes que fizessem oferendas. Eles trabalharam diligentemente nelas e trouxeram-nas a Sete seu pai, que as levou e ofereceu-as sobre o altar. E pediu a Deus que aceitasse suas oferendas, que tivesse misericórdia pela alma de seus filhos e que os protegesse das mãos do inimigo. E Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre ele e sobre os seus filhos. E então Deus fez uma promessa a Sete, dizendo: Ao final dos grandes 5 dias e meio, acerca dos quais eu fiz uma promessa a ti e a teu pai, enviarei minha palavra e salvar-te-ei e a tua descendência. Então Sete e seus filhos e os filhos de seus filhos reuniram-se e desceram do altar e foram à caverna dos tesouros, onde oraram e abençoaram-se no corpo de nosso pai Adão e ungiram-se com ele. Mas Sete habitou a caverna dos tesouros por alguns dias e depois sofreu os sofrimentos da morte. Então Enós, o primogênito, veio a ele, com Cainã, com Malaleel, o filho de Cainã, e Jared, filho de Malaleel, e Enoque, filho de Jared, com suas mulheres e filhos, para receberem as bênçãos de Sete. Então Sete orou por eles e abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo: Eu vos imploro, meus filhos, não deixeis que nenhum de vós desça desta sagrada e pura montanha. Não façais camaradagem com os filhos de Caim, assassino e pecador, que matou o seu irmão. Pois sabeis, ó meus filhos, que fugimos dele e de todo o seu pecado com toda a nossa força, porque ele matou seu irmão Abel. E depois de dizer isso, Sete abençoou Enós, seu primogênito, e ordenou-lhe que mantivesse o hábito de ministrar na pureza diante do corpo de nosso pai Adão todos os dias de sua vida, e também de ir periodicamente ao altar que ele, Sete, construíra. E ordenou-lhe instruir seu povo em justiça, em discernimento e pureza, todos os dias de sua vida. Em seguida, os membros de Sete afrouxaram-se, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e tornou-se incapaz de falar. E ele entregou o espírito e morreu um dia depois de completar 912 anos, ao 27º dia do mês Abibe, tendo então Enoque 20 anos de idade.
Então eles enrolaram cuidadosamente o corpo de Sete, embalsamaram-no com ervas aromáticas e depositaram-no na caverna dos tesouros, à direita do corpo do nosso pai Adão, e prantearam durante 40 dias. Ofereceram presentes por ele, como fizeram por nosso pai Adão. Depois da morte de Sete, Enós elevou-se à chefia do seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, como seu pai lhe havia ordenado. Mas na época em que Enós chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dados que eram a prazeres animais, até que a terra abaixo da montanha estava cheia deles. Capítulo 13. Naqueles dias vivia Lameque, o cego, que descendia dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome era Atum, e ambos possuíam muito gado. Mas Lameque tinha o hábito de enviá-lo para pastar por um jovem pastor, que cuidava dele, e que ao voltar para casa à noite, chorava perante o seu avô e perante seu pai Atum e sua mãe Razina, e dizia-lhes: quanto a mim, não posso pastorear este gado sozinho, com receio que alguém me roube algum ou me mate por causa dele. Pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassínio e pecado. Então Lameque apiedou-se dele e disse: em verdade, sozinho ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. Assim, Lameque ergueu-se e pegou um arco que guardava desde sua juventude, antes de se tornar cego, e pegou flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía, e foi ao campo com o jovem pastor e colocou-se na retaguarda do gado. Enquanto o jovem pastor vigiava o gado, Lameque assim fez por muitos dias. Entremente, Caim, desde que Deus o renegara e o amaldiçoara com tremor e terror, não conseguia nem estabelecer-se nem encontrar repouso em lugar algum, mas vagueava de um lugar para o outro. Em suas andanças, chegou até as mulheres de Lameque e perguntou-lhes acerca dele. E elas disseram-lhe: ele está no campo com o gado. Então Caim foi à sua procura, e ao chegar ao campo, o jovem pastor ouviu seu ruído e o gado arrebanhando-se para sair da sua frente. Então ele disse a Lameque: ó meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou é um ladrão? E Lameque disse-lhe: faça-me entender para onde ele olha, quando se aproximar. Então Lameque curvou seu arco, colocou uma flecha nele e ajustou uma pedra na funda. E quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque: atira, vê, ele está chegando. Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e atingiu-o no lado. E Lameque golpeou-o com uma pedra de sua funda, que bateu em seu rosto. Então Caim caiu de uma vez e morreu. Então Lameque e o jovem pastor foram até ele e o encontraram prostrado no solo. E o jovem pastor disse-lhe: este é Caim, nosso avô, que tu mataste, meu senhor. Então Lameque penalizou-se com isso e, de amargura e remorso, com as suas mãos espalmadas, golpeou a cabeça do jovem, que caiu como morto. Mas Lameque pensou que fosse apenas um desmaio. Por isso ele pegou uma pedra, golpeou-o até que ele morreu. Capítulo 14. Quando Enós completou 900 anos de idade, todos os filhos de Sete e Cainã e seu primogênito, com suas mulheres e filhos, reuniram-se ao seu redor pedindo-lhe uma bênção. Então ele orou por eles e abençoou-os, e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhes: não permitais que nenhum de vossos filhos desça desta montanha sagrada, e não permitais que façam camaradagem com os filhos de Caim, o assassino.
Em seguida, Enós chamou seu filho Cainã e disse-lhe: Atenta, meu filho, e dedica-te de coração a teu povo, e instrui-o em justiça e inocência, e põe-te ministrando defronte ao corpo de nosso pai Adão todos os dias da sua vida. Após isso, Enós entrou em repouso com a idade de 985 anos, e Cainã enrolou e depositou na caverna dos tesouros à esquerda do seu pai Adão, e fez oferendas por ele segundo o costume dos seus ancestrais. Até o próximo conteúdo.